Olha aí, né, pessoal? A novela do déficit para 2024 continua. Realmente, o pessoal não acredita nos números, nos dados apresentados pelo governo federal e o mercado já traz as suas próprias expectativas para o próximo ano. Então, o consenso do pessoal aí, da projeção dos analistas do mercado financeiro, do pessoal da área econômica, né? A projeção deles é de que essa meta pode chegar a um déficit, né, um valor negativo aqui de 0,75% do PIB, em comparação com o valor zerado que nós temos agora, um equilíbrio fiscal que ainda é o valor oficial divulgado pelo governo Lula e principalmente defendido por esse senhor aqui, o senhor Fernando Haddad, né? Então, realmente, o pessoal não confia nos números que o governo tem colocado, as informações e as projeções do mercado, eu acredito que elas são muito mais realistas, muito mais pé no chão. Realmente é daqui para pior. E a gente está com problema em 2023 ainda, que dirá 2024, né? Mas vamos conversar sobre esse assunto aqui, analisar esse tema, analisar os dados apresentados aqui, os argumentos dos analistas consultados pelo pessoal do Infomoney aí. E antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Parece que não, mas você me ajuda bastante caso você faça isso, né? Então aqui, o pessoal do Infomoney fez um levantamento, todos os meses eles fazem essa consulta e tudo mais, e aqui consultaram 14 especialistas da área econômica, da área financeira aí, né? E desses que foram consultados, 86% dos que foram entrevistados por eles aí, vêm chances baixas ou muito baixas de esse objetivo aqui de zerar o déficit público ser alcançado pelo governo no ano que vem. Os outros 14 acham que é possível? Não. Eles acreditam que é uma probabilidade regular, mediana, de esse resultado ser obtido. Nenhum acredita que, de fato, isso aí existe um horizonte favorável para esse cenário. Essa consulta aqui do Infomoney se chama Barômetro do Poder e está aí na sua 50ª edição, né? Então, realmente é algo que eles fazem mensalmente há um bom tempo aí, né? E aí, considerando de uma escala que vai de 1, que seria uma probabilidade muito baixa, a 5, ou seja, muito alta, a chance média atribuída pelos especialistas para o cumprimento da meta que atualmente está apresentada pelo governo federal, volto a dizer, déficit zero para o próximo ano, ficou em 1,64%, né? Ou seja, realmente muito abaixo da mediana ali do valor médio, que seria 2,5%, muito próximo realmente do pessoal acreditar aí em dizer que não tem a menor chance do governo chegar a esse resultado. Eu responderia isso, né? Responderia 0 aqui nessa escala. Falar 1 não, 0, não tem probabilidade alguma de ter esse resultado aí, né? E perguntaram também o pessoal do Infomoney aos especialistas qual é a chance de haver uma alteração na atual meta fiscal apresentada. 71% dos entrevistados consideram elevada a chance de haver essa alteração e 14% tratam isso aí como uma probabilidade baixa. Regulares também estão nessa mesma faixa aí, né? Novamente aqui é uma escala de 1 a 5, sendo que a média nesse caso aqui ficou 3,71. É claro, o pessoal acha muito mais provável isso aí acontecer, né? Você pode ver aqui nesse gráfico que a maior parte, mais da metade dos entrevistados, considera aqui uma probabilidade alta. Eu diria aqui uma nota 4, pelo que eu estou vendo aqui nesse gráfico, né? Então, realmente, o pessoal acredita que em algum momento o governo vai mudar essa meta fiscal justamente por ela ser extremamente irrealista, não é? Agora, quando que isso vai acontecer é outro ponto também. A maioria dos especialistas espera uma revisão dessa meta fiscal aí só ao longo do próximo exercício, o 2024, né, por meio aí de projeto de lei ao Congresso Nacional por parte do governo. É uma possibilidade aí prevista, inclusive, lá no arcabouço fiscal, que, como nós bem sabemos, foi instituído não para ser uma boa alternativa ao teto de gastos, que esse sim é bastante positivo, mas foi colocado justamente para permitir que o Lula gaste mais dinheiro de forma indefinida. Ah, mas por que o Congresso Nacional aprovou isso então? Porque o Congresso Nacional também quer gastar dinheiro, eles entram nessa partilha de recursos, tem as emendas deles lá e tudo mais. Se eles ficarem estrangulando o orçamento, reduzindo o tamanho do Estado,
eles próprios perdem dinheiro. Os parlamentares votaram em peso favoravelmente ao governo Lula nesse arcabouço fiscal, que não traz aí nenhum tipo de punição severa e efetiva para o presidente da República no caso do descumprimento das metas fiscais, né? Mas aqui 86% dos entrevistados acredita que de fato vai haver caso haja uma modificação, uma mudança na meta fiscal, isso vai ser feito só no ano que vem, ou seja, no próprio exercício a que se refere o orçamento, que é uma bagunça total, né? Você vai mudando o orçamento à medida em que o ano vai acontecendo. Então, se você pode fazer isso, para que ter um orçamento, né? A ideia é você criar diretrizes que obrigatoriamente precisarão ser cumpridas sob pena de responsabilização de crime de responsabilidade fiscal. A ideia sempre foi essa até o arcabouço fiscal, né? Volto a dizer algo que eu já falei em outros vídeos, o arcabouço fiscal ainda não está vigorando, vai começar a vigorar para o exercício 2024. Atualmente o Lula ainda está sob o regime do teto de gastos e já está fazendo um monte de porcarias na economia. Imagina com o arcabouço fiscal o que ele não vai fazer, né? E aí, desses 86% aqui, então, a maioria, 50%, retinho ali, a metade da galera, né, acredita que isso só vai acontecer no final, no segundo trimestre do próximo ano, né? Ou seja, aí, lá por volta de abril ou maio, que é quando se tem a apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Ou seja, é o momento em que o governo vai ver que não vai dar conta de cumprir o que foi prometido, o que foi estabelecido, e vai mudar as regras do jogo, né? Não estou dando conta, o que eu faço? Me adapto? Melhoro as coisas, melhoro a gestão? Não, abro margem para eu gastar mais com tranquilidade. Basicamente, essa é a regra do jogo aí, né? E aí outros 14% acreditam que isso vai acontecer ainda esse ano, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na tramitação no Congresso Nacional aí, por meio de alguma emenda feita por um deputado, por exemplo, Lindbergh Farias, que falou que iria propor uma emenda nesse sentido, ele que é petista, né? Ou então por iniciativa do Danilo Forte, que é o relator do projeto do orçamento do próximo ano aí, né? E aí o pessoal foi perguntado também aqui, os especialistas, a respeito da expectativa deles para a nova meta fiscal, caso isso realmente venha a acontecer. E a grande parte deles aqui, né, 69%, 2/3 dos entrevistados acreditam que vai ter um déficit de 0,5%. Eles acreditam que essa vai ser a meta, né? Não que vai ser o déficit real em 2024, mas a meta proposta pelo governo federal caso haja alguma alteração, que é muito provável que tenha. E aí os outros 31% acreditam aí que vai ser um déficit de 0,75% a meta apresentada pelo governo federal. Lembrando aqui que também nesse caso existe uma banda aí para cima ou para baixo, que seria de 0,25%. Então aqui esse valor mais alto pode chegar a 1% do PIB, então, sem responsabilização do presidente da República, estaria dentro do que está previsto realmente aí, né? Bom, essa é a expectativa do mercado, do setor financeiro, em relação aí, o pessoal pelo menos entrevistado pelo Infomoney, mas acredito que isso reflete bem o cenário das expectativas do mercado financeiro em relação à questão fiscal do governo Lula, que é um grande problema, diga-se de passagem, né? É difícil classificar isso como o calcanhar de Aquiles do governo Lula, porque ele tem vários, né? Que vão desde a área econômica até a questão ambiental, por exemplo. Mas passa aí por poucas mulheres no STF. Enfim, o governo Lula é uma tragédia em todos os aspectos. Mas na área econômica, que eu trato mais aqui nesse canal, realmente a coisa tá uma bagunça imensa. E aí, o próprio governo, veja como o governo Lula é incapaz de cumprir as suas promessas, seguir as suas previsões. Eles disseram que terminariam esse ano com um déficit de 100 bilhões de reais, mais ou menos 1% do PIB. Isso já foi revisto. Os números oficiais da Fazenda apontam para 140 mais ou menos bilhões de reais, o que já é falso. A previsão aí do pessoal para o final desse ano do próprio governo é de 177 bilhões de reais, mais ou menos 1,7% do PIB aqui, né? Então, realmente, a coisa desandou completamente. Estamos falando de um erro de estimativa aqui na ordem de 70%. Pelo amor de Deus, que planejamento econômico é esse? Errar nesse porte, errar desse tanto aí, né? Então, o governo Lula realmente vai terminar esse ano com um déficit muito alto
Aí tem a questão que eu já tratei em outro vídeo aqui, é bom citar novamente, não sei se você assistiu o outro vídeo. Enfim, o que acontece é o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 garante a possibilidade de mais ou menos uns 203, eu acho, bilhões de reais de déficit para este ano, para este exercício. Então, fechando aqui no 177, é uma montanha de dinheiro, é muito mais do que o governo Lula falou que teria lá no início desse mandato aqui, porém, está dentro do permitido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso não representaria um crime de responsabilidade fiscal. Só que, aí que está o grande ponto, o Banco Central fez outra estimativa e por essa estimativa, mantendo-se a média do crescimento do déficit, do rombo nas contas públicas, o governo terminaria com uns 240 bilhões de reais de déficit este ano. E aí a coisa fica interessante. Por quê? Porque isso fica muito acima do que foi permitido pela LDO. E daí ele não vai ser responsabilizado por isso, vai? Pode ser que sim, porque conforme eu falei mais cedo nesse vídeo, o governo Lula, nesse primeiro ano do mandato, está ainda sob o regimento, as regras do teto de gastos, que implica dizer que caso ele descumpra essa questão da meta fiscal, ele poderá incorrer sim em crime de responsabilidade fiscal. Então, esse finalzinho do ano vai ser muito interessante. Em relação a 2024, meu amigo, no mínimo 1% de déficit, na minha opinião, possivelmente mais do que isso, provavelmente eu diria. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.